A revisão da vida toda, ela já tem um tempo que a gente está trabalhando com esse processo, com essa tese. Felizmente, na semana passada, dia 14 de abril desse ano, 2023, o STF finalmente publicou o acórdão, publicou a decisão que valida a revisão da vida toda. E é muito importante para a gente, na atuação, porque tem muitos juízes que, apesar de o STF ter julgado, muitos juízes decidiram esperar pela publicação do acórdão para entender o que é que exatamente foi decidido pelo STF quando o STF julgou a possibilidade da revisão da vida toda. E, na nossa opinião, como advogado, parece ser irrelevante, porque na própria ata do julgamento consta a decisão. E é uma tese já bastante difundida, que já havia sido julgada inclusive no STJ. Mas essa revisão da vida toda, ela é uma revisão que, na minha opinião, ela tem um nome errado. O nome está equivocado. Na minha opinião, o melhor nome para essa revisão seria revisão para a inclusão dos salários mais antigos, porque dá a impressão, hoje em dia, de que essa revisão, ela revê toda a vida laboral do cidadão. Não é. Isso é um mito. Na verdade, a gente tem outras revisões, há mais de 50 revisões possíveis. Há revisões, inclusive, que são bastante simples de fazer, como, por exemplo, revisão para a inclusão de tempo de contribuição. É muito comum o INSS conceder um benefício, mas não fazer o cômputo correto do tempo de contribuição do cidadão. É muito comum mesmo. Além disso, também é muito comum a gente pegar tempo especial que o INSS não reconheceu como tempo especial para justamente converter em tempo comum e aumentar a renda do cidadão, do trabalhador. Então a gente hoje trabalha muito com revisão da vida toda, mas sempre que eu pego qualquer caso de revisão, o primeiro passo, o primeiro método, a primeira tarefa que eu faço é comparar todas as contribuições, todos os vínculos de trabalho do CNIS, da pessoa que o INSS tem. Eu comparo cada vínculo que a pessoa tem lá com os vínculos que a pessoa pode ser que tenha na carteira de trabalho. Então a gente compara vínculo a vínculo, data a data, e depois a gente compara os salários, e por fim a gente compara se há tempo especial até 95, ou posterior a 95, se tem algum tempo lá de trabalho que pode ser reconhecido que seja especial ou não. E é muito comum que a pessoa não tenha direito à revisão da vida toda ali, para incluir os salários antes de 94, mas que uma revisão mais simples de inclusão de tempo, de contribuição, faz com que a pessoa já tenha ali uma melhora muito grande, uma melhora enorme, um aumento enorme na sua renda mensal. Eu cito, por exemplo, uma situação de um cliente que eu peguei recentemente, que ele queria a revisão da vida toda. Fazendo a revisão da vida toda não haveria muita mudança, aumentaria algo em torno de 10, 15 reais, mas que ele tinha 2 vínculos de trabalho da década de 80, 79 e 80, que não estavam no CNIS. Ele havia perdido a carteira de trabalho, então nem tinha na carteira, nem tinha no CNIS. No FGTS a gente pediu para ele olhar, também não encontrou. E a gente ficou meio que nesse problema, porque se a gente conseguisse para ele pelo menos 2 ou 3 meses de tempo de contribuição, já daria ali para fazer um aumento na renda dele. Por quê? Porque esse aumento no tempo de contribuição dele impactaria diretamente no cálculo do fator previdenciário e afastando ali a aplicação do fator. Por quê? Porque ele teria tempo suficiente de contribuição para que, somado à idade, ele entrasse na regra de pontuação mínima. No caso dele, 96 pontos na época que foi concedido o benefício. Na época ele ficou com 94 pontos, faltou 2 pontos, e por causa desses 2 pontozinhos aí, ele ficou com esse problema. Aplicou o seu fator e ele perdeu quase que 30% da renda dele. Fazendo a revisão para incluir esses dois períodos de trabalho perdidos, já haveria um aumento exponencial na renda dele, de quase 30%, simplesmente porque haveria ali, aconteceria ali um afastamento da regra do fator previdenciário, que eu acho então que é muito mais importante de se ver. Então eu acho que todos os advogados, na minha opinião, devem ter esse cuidado.
Eu costumo falar para os meus clientes, quando chegam no escritório atrás de revisão de vida toda, qualquer revisão que seja, quando eles chegam e me informam que já fizeram cálculo, já foi feito cálculo, etc., eu sempre informo para eles que não confio em nenhum cálculo que não seja o meu. Porque justamente eu sei o método que eu vou seguir. Eu vou começar ali pelo tempo de contribuição, vou comparar o CNIS, vou comparar com a carteira de trabalho, vou comparar ali os salários de contribuição, as mudanças de moeda também, que é muito importante fazer essa conversão de moeda. Eu já peguei casos que no CNIS constava um valor de moeda, o salário do cidadão estava correto. Assim, a grosso modo estava correto. O problema do salário de contribuição dele era porque faltavam alguns zeros. Na época a inflação era muito alta, era para estar constando ali no CNIS, isso por valores da época, né? 128 mil cruzados, constava 1.200 cruzados. Então assim, faltava pelo menos 2 ou 3 zeros, e isso, no cálculo dessa revisão da vida toda, reduz muito o valor do benefício. Então, até esse cuidado tem que ter, de olhar o salário de contribuição para a época, saber se confere, né, aquele salário, se realmente aquele salário confere com o que realmente era percebido pelo trabalhador na época, para que a partir daí você consiga, se for o caso, fazer o ajuste. Então você, no caso dele, tem que fazer o ajuste, tem que ajustar o tempo de contribuição, tem que ajustar o salário de contribuição, saber se está faltando zero, se não está faltando zero, para que depois disso, se for o caso, fazer a tese da revisão da vida toda, fazer o cálculo. Não adianta fazer o cálculo da vida toda se o salário estiver errado, se tiver com zeros a menos, porque na média vai derrubar a renda final. Então tem que ter esse cuidado, tem que começar sempre com esse cuidado. E eu sempre costumo falar, a revisão da vida toda ela é só uma revisão. Há outras possibilidades de revisão. Eu peguei recentemente agora o caso de um rapaz que procurou a gente para fazer uma revisão de vida toda, que analisando o caso dele, eu vi que na verdade a revisão da vida toda para ele aumentaria a renda dele em R$400, enquanto que ele trabalhou como marítimo embarcado e desembarcado, fazendo o reconhecimento de tempo especial que o INSS não havia feito, por um fator diferenciado de tempo de contribuição, a renda dele, na verdade, aumentaria a mais R$2.000 a mais. Então ele recebia 4.200, ele passaria a receber 4.600 mais ou menos, ou 6.600 mais ou menos. Quase que o teto. E depois de fazer essa revisão, fazendo a revisão da vida toda, iria para 7.100, né? O salário de benefício dele. Então veja, o cidadão chega com uma proposta, chega com uma ideia de revisão. Nosso trabalho é revisar tudo, revisar o que é que ele podia ter tido direito, primeiro melhorar aquilo ali, depois, se for o caso, melhorar de novo através de uma outra revisão. Então a gente faz uma revisão em cima de outra revisão. Eu acho que isso é o ideal para ser feito em todos os casos, não só em um, mas em todos os casos. Então no caso como esse dele, a gente fez o processo, eu capturei lá, separei lá o tempo que ele trabalhou embarcado, desembarcado, fiz o cálculo de fator e pedi a condenação do INSS em revisar o benefício dele, ali reconhecendo tempo especial, tempo embarcado, como uma contagem diferente, e essa contagem diferente somada, melhor, multiplicada ao tempo especial, e o tempo desembarcado, considerar ele também como especial. Então, aumentou muito o tempo de contribuição dele. A sentença saiu agora, se não me engano, no mês de fevereiro ou no mês de março, o juiz deu ganho de causa para a gente, sentença de procedência, 100% procedente. O INSS até recorreu da sentença, a gente apresentou as contrarrazões agora, e subiu agora para o tribunal, para o TRF5 aqui, que fica em Recife. A chance aí de a sentença ser mantida é quase que 100%, porque já tem precedente nesse sentido, né? Então o nosso trabalho foi identificar que ele tinha direito à revisão da vida toda, mas que havia uma outra revisão que para ele seria muito mais vantajoso de acontecer. Muito mais vantajoso, nem se compara com o tamanho dessa diferença que a gente encontrou. Ora, a da vida toda, se a gente se limitasse a ela, a gente teria uma revisão ali que aumentaria R$500, R$400, e a outra revisão de tempo especial para tempo comum aumentou aí a renda dele para mais de R$2.000. Esse é um exemplo. A gente tem vários exemplos desse. Teve uma senhora que procurou a gente, que ela era, acho que ela era professora, salvo engano, e a tese dela, de revisão dela, ela também queria a vida toda, mas a revisão dela também era de um certo modo, até que simples.
porque a gente tinha ali na situação dela uma situação que, como professora, ela trabalhou em 2 ou 3 escolas ao mesmo tempo. Isso também é muito comum para o pessoal da área da saúde, como enfermeiro, médico e etc. E esse pessoal, trabalhando em 2 ou 3 empresas, né, locais ao mesmo tempo, ali eles têm 2 ou 3 contribuições ao mesmo tempo. E até 2019, até o dia 18 de janeiro de 2019, né, até o dia anterior a essa data, no salário de benefício, quando o INSS fazia o cálculo do benefício, em vez de somar os salários, o INSS não fazia essa soma. Ele pegava o cálculo, pegava a renda da pessoa, ele separava em atividades principal, secundária, secundária 2, secundária 3, separava, fazia o cálculo da atividade principal e somava pedaços das outras atividades na renda principal. Então, uma renda que deveria ser calculada em 4 salários, era calculada em 1,5 salário. Então, ela chegou também com essa ideia de revisão da dívida toda, mas a ideia, no caso dela, foi fazer uma revisão diferente, para obrigar o INSS a, na verdade, somar ali o tempo de contribuição, né? Na verdade, somar os salários de contribuição dela nos períodos concomitantes. Então, se ela tem R$1.000 numa empresa, outra empresa e outra empresa no mesmo mês, é para ser considerado então 3 salários a contribuição dela, não como um salário acrescido de mais 10% de um e 10% de outro. Não é para ser assim. Então, no caso como o dela, a gente fez esse processo, a gente deu entrada, fez o pedido, o juiz julgou também procedente o pedido, esse nosso processo. O INSS, nesse caso, nem chegou a recorrer. Não recorreu, a renda dela, eu fiz o cálculo do domingo à noite agora, dia 16, salvo engano, foi dia 16, e teve um aumento de R$1.200 do benefício dela, R$1.200. Então, assim, para quem recebia 2.800, ou melhor, 2.600, como era o caso dela, passar a receber 3.800 do dia para a noite, sem estar esperando, né? Assim, sem ter imaginado que um dia poderia ser possível, é muito bom. Eu acho que isso é o que é importante, você promover essa mudança de vida na pessoa, a pessoa procurar uma coisa e você perceber ali que no caso dela, com aquele cuidado, trabalhando com cuidado, com lógica, você perceber que ela tem direito a outra revisão. E depois dessa, que a gente acabou de fazer, acabei de ganhar, etc., eu vou começar a analisar no caso dela também a possibilidade de revisão de vida toda. A gente não sei se vai melhorar, se vai piorar, mas como essa diferença já foi implantada, o processo finalizou, eu vou trabalhar agora na segunda revisão. Eu acho que em relação a essa semana, assim, para a gente fechar a nossa conversa, eu acredito que pode ser uma semana bastante produtiva, porque você ter ali um cidadão que ganhava 3.600 e vai passar a ganhar quase que 6 mil, 6 e pouco, aumentando 100% da renda do benefício dele. Você tem uma senhora que aumenta a renda dela em R$1.200 todo mês. Você ter esse tipo de resultado é muito importante aqui para a gente, aqui para o escritório. Eu não falo nem pela questão financeira, eu falo mais também pela questão de que o INSS, o governo de um modo geral, toma tudo nosso. Então é nosso trabalho também tentar tomar tudo deles. Então é nós contra eles sempre. Tudo que a gente conseguir fazer para fazer com que o INSS perca o processo, né, tudo dentro da lei, obviamente. A gente vai estar trabalhando ali para elaborar teses, elaborar casos, trabalhar com perfeição, para que o INSS sempre venha a perder os casos contra a gente. Obviamente que não dá para ganhar tudo, mas o que der para ganhar, a gente vai tentar ganhar.